Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém. Não quero sentar um minutinho. Aqui então nós encontramos essa palavra de Deus, aonde que Deus diz a palavra que, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que Ele nos amou, né? Então nós sabemos que foi tudo por intermédio de Deus que veio dar oportunidade para nós, para o homem, porque o homem ele não conseguiu se comportar dentro da vontade de Deus no princípio, mas agora, através da sua misericórdia de Deus, Ele nos veio dar uma oportunidade para todo aquele que quer, para a vida do homem, né? Deus que é bom para com o homem, para com nossas vidas. Deus sempre foi bom. É o homem que puxou para o outro lado, para o lado do mal. Deus sempre quer abençoar a vida do homem, sempre quer ajudar, né? O homem, ele deve se despojar daquele velho homem, daquelas coisas que antigamente, né, nós podemos dizer, para nós que recebemos a palavra, andávamos nos desejos da nossa carne, na vontade da nossa carne. Hoje nós não temos que andar na vontade da carne, não andamos, nós temos que andar na vontade da palavra de Deus, servindo a Deus, andando conforme Ele quer as nossas vidas. Por isso que Deus, Ele enviou Jesus Cristo para trazer e nos dar a salvação, a sua graça. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, graças a Deus, que através da graça, através de Jesus Cristo, é que hoje nós alcançamos a salvação. Nós celebramos ali que no tempo dos discípulos, os discípulos andavam com Jesus, mas ainda andavam no físico, né? Andavam juntamente com Jesus, caminhando, andando, mas ainda não tinham recebido uma verdadeira transformação. Até porque Jesus ainda não tinha morrido e nem ressuscitado, mas Ele estava ensinando, já estava mostrando o caminho, já estava mostrando por onde devia andar e como devia andar. Então o homem precisa viver a justiça e a santidade de Deus, né, para que um dia nós possamos sair desse mundo e passar a estar com o Senhor para sempre, né? Não podemos estar levando a palavra de Deus como uma brincadeira, como muitos dizem, né? Porque tem muita gente que conhece, entre aspas, a palavra de Deus. Eu digo conhece, entre aspas, porque na verdade não conhece, porque se conhecesse obedeceria. Então eles ouvem a palavra, podem ler a palavra, mas ainda não tiveram um encontro com Deus. Porque aquele que tem um encontro com Deus, aquele que recebe Jesus na sua vida, eu creio que jamais vai largar Jesus. Ele não larga, eu acredito que não vai largar, porque ele sabe que a única segurança dele de um dia sair daqui vivo, espiritualmente, é estar com Jesus, é estar com o Senhor. Porque se ele não estiver com Jesus, ele pode se enganar a si mesmo, mas lá na frente vai ser um prejuízo muito grande, né? Para que nós possamos viver a palavra e possamos a cada dia observar a palavra e através da palavra de Deus melhorar esse tempo onde o Espírito Santo habita, né? Porque Ele sempre vai estar ministrando em nosso coração, ministrando em nossa alma, para que nós venhamos melhorar, e nós devemos obedecer. Só pela graça somos salvos, né? Então, quando estávamos vamos dizer assim, no mundo, no sentido assim de pecado, e ainda tem pecado, mas nós se afastamos do pecado e
se apresentamos, chegamos perto de Jesus para Ele nos limpar, nos lavar com a lavagem da Sua palavra, nos limpando a cada dia as nossas vidas. Deus possa abençoar a vida de cada irmão e nós possamos ser fiel ao Senhor para um dia cessar tudo que a gente vê de dificuldade nesse mundo. Um dia vai cessar, um dia vai melhorar as coisas. Eu digo que vai melhorar. Quando melhorou uma vez, quando nós aceitamos Jesus, e a segunda vez que vai melhorar, melhor ainda quando saímos desse mundo com Jesus. Louvado seja Deus. Nós te agradecemos, Pai, por mais esta noite, por mais este momento onde podemos estar na Tua presença, junto com a igreja, cada um aqui buscando da Tua palavra, buscando a Tua graça, buscando a comunhão, buscando viver com o Senhor. Vai abençoando, Pai, os louvores, a ministração nessa noite, nossas vidas, nos ajudando a cada dia. Precisamos do Senhor, meu Deus. Nada somos sem o Senhor, meu Deus. Orienta nossas vidas, nos prepara cada dia. Abençoa a vida, Pai, de cada um que aqui tem se chegado e aqueles que não conseguiram chegar, Pai, vai preparando meios, Pai, para estarmos reunidos, Pai, congregando no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, onde nós te pedimos e agradecemos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, para gozarmos na Tua presença, adorando, servindo, exaltando o nome do Senhor, sendo testemunha do Senhor, meu Deus, sobre esta terra. Nos ajuda, Pai, e nós possamos, aonde que viemos estar, possamos a Tua palavra levar, transmitir, meu Deus, através também do testemunho, através da nossa boca, anunciando, falando, em nome de Jesus. É que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz, igreja. Boa noite a todos. Muito bom estar novamente aqui com vocês para adorarmos o nome daquele que vive, daquele que reina para sempre. Eu te convido agora a se levantar e a preparar o teu coração e abrir o teu coração para começarmos a louvar ao Senhor. Amém? Luz no meu coração.
Teu
Boa noite a todos. Muito rápido, mas... Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus nesta noite. O Senhor nos permite estar aqui mais uma vez, nos alegrando, adorando a Deus e esperando algo de Deus, da sua palavra para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus nos libertou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Aleluia. Este já é um grande presente que nós recebemos de Deus, um presente que não merecíamos, mas aprove a Deus depois que o homem pecou, depois que o homem decidiu em seu coração desobedecer a Deus. Que coisa, né? Tudo Deus fez, tudo Deus deu ali no jardim. Deus preparou tudo e criou o homem. E o homem era para estar na posição que Deus estabeleceu. E ele não quis ficar na posição. Então hoje nós temos, não nós, mas quando nós nos convertemos, antes de servirmos a Deus, nós tínhamos uma facilidade muito grande para pecar. Nós vivíamos no pecado, na ignorância espiritual, achando que Deus se agradasse de tantas coisas que nós nem imaginaríamos que Deus abominava. Nós estávamos numa cegueira espiritual, achando que servíamos a Deus, porque temor no nosso coração, muitos de nós tinham temor de Deus, mas não conhecíamos o Deus verdadeiro, o Deus da sua palavra, o Deus que é o ser espiritual. Nós achávamos, pelo menos eu, que Deus era uma religião, mas Deus é um ser pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige todas as coisas. Na verdade, ele é um espírito pessoal. Essa é a definição de Deus. Deus é espírito pessoal que em seu santo amor cria, dirige e governa todas as coisas.
Então é uma pessoa. E nós conhecemos o caminho para nos relacionarmos com essa pessoa. Que coisa maravilhosa! Hoje nós podemos andar com Jesus. Jesus está aqui. Nós podemos andar com Ele. Aquele que entregou a sua vida, ele pode andar com Jesus, porque é um privilégio muito grande. O Deus Todo-Poderoso morar dentro de nós. Os profetas não viveram essa época. Abraão, Davi, Noé, Moisés, eles não tinham Deus dentro deles. Naquela época Deus vinha através do Espírito Santo, tomava os profetas, tomava os homens de Deus, falava com eles, mas depois se retirava. O Espírito Santo não morava no coração deles. Deus vinha, falava, cumpria o seu propósito, usava mas através de Jesus, depois do Pentecostes, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus mora no nosso coração. Que coisa tremenda! Que tremendo isso! Então que privilégio nós temos. A Bíblia diz que os homens de Deus no passado queriam viver esta época. A Bíblia diz que os anjos queriam provar esta época, porque os anjos também não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado à igreja. E como eu de vez em quando, olhando ao redor do mundo, dos vizinhos, das pessoas, olhando ao redor, eu vejo muita desgraça. Você pode olhar, muita desgraça. Muitas pessoas longe de Deus, atribuladas com problemas, drogas, vícios, separações, um monte de problemas, mortes prematuras, jovens morrendo cedo. E eu de vez em quando falo para minha sogra, que eu converso com ela, tá? Porque ela fala pouco e eu tenho que pegar e puxar assunto. Digo, nós precisaríamos andar de joelhos. A igreja, agradecidos a Deus, porque nós temos o Deus que mora dentro de nós. Amém? Então, como introdução, vamos abrir a nossa Bíblia. É um texto que eu tenho separado aqui, em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Deus mora dentro de nós. Por isso que a Bíblia, o Novo Testamento, ele tem uma série de recomendações para nós. Nós precisamos andar de acordo com esta prerrogativa. Nós precisamos saber disso. Efésios capítulo 4, versículo 1. Por isso que existe a palavra de Deus. E Deus criou tudo pela palavra. Tudo Deus criou pela palavra. Então diz assim, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo.
um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Amém? Então aqui, na direção que Deus tem para a igreja, Paulo escreve aos Efésios: rogo-vos. Rogar é insistir, rogar é clamar, é implorar, é dizer assim: olha, isso aqui é tremendo, é chamar a atenção. Rogo-vos é implorar. Olha, vos imploro que andeis de modo digno da vossa vocação. Vocação, a palavra vocação quer dizer vocatel, vem do vocatel. Voca é a palavra e tel é Deus. Então, vocatel é original da palavra vocação, que quer dizer palavra de Deus. Palavra de Deus. Essa palavra que nos foi declarada, mostrada, nos foi dada por Deus, porque até então não conhecíamos a palavra. Ou algum de vocês andavam com a Bíblia antes de conhecer o Senhor? Podia até andar com a Bíblia, mas era fechada. Aberta, muito difícil. Então a Bíblia se revelou para nós, Deus se revelou para nós, e essa palavra, ela fala de propósito. O objetivo da palavra de Deus é o propósito de Deus, é revelar o propósito de Deus que Ele tem para a minha e para a tua vida. Pela palavra de Deus também foram criadas quase todas as coisas. Quando Deus criou o homem, Ele criou de uma maneira diferente. Mas quando Deus fez a criação, Ele disse assim: a terra deu seus frutos, a terra deu seus animais, a água deu seus animais. Mas quando Deus foi formar o homem, todos nós conhecemos esse Deus de amor, esse Deus de carinho, de bondade, esse Deus maravilhoso que faz um caminho para nós no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Deus tem um caminho. Deus tem um caminho no meio de toda essa luta, essa situação que se vive hoje. Deus tem um caminho para os filhos dele. Você entende assim? Na dificuldade, na adversidade, na provação, Deus tem um caminho para nós, um livramento. Deus tem um livramento. E Ele, quando formou o homem, Ele tratou de tocar no homem. Ele fez com as próprias mãos. Ele podia ter dito: haja o homem. E o homem ia existir da mesma forma. Como Ele falou: haja luz, haja poder da palavra. Por isso que a palavra hoje, quando nós vamos falar com alguém, nós vamos usar a palavra. E para usar a palavra, nós vamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós não podemos perder tempo com Deus. E Deus tem chamado a minha atenção, estou falando para mim. Não podemos perder tempo, porque isso aqui é um risco de fósforo. Daqui a um tempo nós estamos lá na eternidade, e esse tempo aqui passou. Como passou para muita gente. Essa semana o tempo passou 22 anos, 26 anos, depois 42 anos, 2 pessoas de 70 anos, que eu me lembro. Mas está partindo muita gente nova. Muita gente nova. Eu tenho lá o meu cálculo que Deus vai me dar 80 anos. Eu penso, eu gostaria de viver 80, 85, mas vai saber. A palavra está aqui. E
nós precisamos conhecer a palavra, estudar a palavra e andar na palavra, porque pela palavra de Deus é que se revela a posição do homem. Quando fala homem, é homem e mulher. A posição que nós precisamos ter diante de Deus. Deus quer nos posicionar. Qual é a sua posição diante de Deus? Qual é a minha posição? O que vem a ser um demônio? Um demônio é um anjo que não está na posição que Deus colocou ele. Um demônio, ele era anjo. A posição dele era de ser anjo. Então Deus tem uma posição. Deus quer nos posicionar na igreja. Como sempre falo, não podemos ir à igreja. Nós precisamos ser a igreja. A posição do crente é ser a igreja. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola a desfaz, joga fora. Mas a mulher sábia e a mulher tola são duas pessoas diferentes? Não. É a mesma mulher. Só que quando ela é sábia, ela está na posição. Quando ela é tola, ela não está na posição que Deus quer. Essa que é a verdade. Então, olha o recado. Qual a posição que eu tenho tomado diante de Deus? Eu corro, vivo para ganhar dinheiro? E aí que Deus puxa a minha orelha. E é grande, né? Duas orelhas grandes eu passo um frio no inverno e calor, porque elas pegam bastante o tamanho. Mas glória a Deus. Porque nós não podemos viver conforme o padrão que está ali fora. Nós devemos viver conforme o padrão que estabeleceu. Que Ele estabeleceu na sua palavra. E eu conheço muitas pessoas que moram em cima da barranca do rio, num casebre, que vão morar no céu. E conheço outros que moram em palácios, e estão perdidos espiritualmente. Padrão de Deus. Padrão de Deus para a minha vida. Padrão de Deus para a igreja. Padrão de Deus para nós. Não é padrão do mundo, dos homens. O dinheiro, a Bíblia diz que é que nem um vento pode levar embora. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? A palavra de Deus permanece eternamente. E nós não podemos perder tempo. O tempo é precioso. Ainda dá para corrigir algumas coisas. Nós devemos sempre estar atentos, olhando para dentro de nós, que é mais difícil. É mais difícil olhar para dentro de nós do que olhar os outros. Do outro tu nota fácil. Agora a Bíblia diz: examine-se o homem, a mulher, a si mesmo. Examine a si mesmo. E, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau, dizia o salmista. Então Deus se alegra quando nós nos esforçamos para isso. Porque isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Não pense que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. A Bíblia fala, o juízo começa pela casa de Deus. E como é que vai ser lá fora? Se o juízo começa pela casa de Deus, quanto mais o mundo.
Não vamos pensar que aqui pode ser assim, aqui pode ser assim, aqui pode ser assim. Aquele que está posicionado, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Você é um rio. Rios de água viva. Para lavar, para ajudar, porque aquele que está posicionado, ele precisa que Jesus esteja nele, ele precisa que Jesus esteja com ele, ele precisa estar com Jesus. E não há como estar com Jesus e não gostar do que ele gosta. Sabe que tem como? E Jesus gosta de pessoas. Jesus gosta de gente. Jesus tem propósito na vida das pessoas. Jesus gosta de pessoas. Quem se envolve com Jesus se envolve com pessoas. Mal aparece uma oportunidade, eu vou falar de Jesus. Jesus ama as pessoas. Jesus ama você, Jesus ama eu, Jesus ama as pessoas. Então nós precisamos ter essa percepção. Jesus, não há como se envolver, estar dentro da vontade de Deus e não se envolver com gente. Paciência é aquele que não quer se envolver com pessoas que não andam nesse caminho. Porque Deus é dono de todas as coisas, menos de uma. Do que Deus não é dono? Deus é rico, Deus tem tudo. Ele só não tem uma coisa. E nós já ouvimos e viemos, e ouvimos e falamos, e ouvimos pregação, quantas pregações? Mas se Deus, que não é dono da nossa vontade, a vontade é nossa. Deus não pode ser dono da minha vontade. Ele não é dono da minha vontade. Agora eu preciso que a minha vontade seja a vontade dele. Tremendo. A psicologia de Deus é profunda. Então, a minha vontade, que Deus não é dono, ela precisa ser a vontade de Deus. E Deus tem misericórdia de nós. Deus tem a misericórdia da minha vida. Deus tem a misericórdia. E a palavra que está aqui, que vocês têm, que nós guardamos no nosso coração, ela é a revelação de Deus. Então nós precisamos que a palavra revele para nós. O intuito da palavra, a maior revelação é Jesus, mas a palavra ela tem poder para revelar na nossa vida, para fazer uma obra até que nós estivermos aqui. A santificação. A santificação pela palavra. Ela tem poder para isso. Ela foi escrita, foi deixada para nós como o nosso manual. Ela tem poder. Você quer saber o que compõe o ser humano? Corpo, mente e espírito? Está tudo aqui. Então, não podemos desprezar a palavra. A palavra, se nós tivermos contato com ela e precisamos ter contato, já não é tempo mais de crente não ler Bíblia. Não pode. Porque ali no quarto, ali em casa, que a Bíblia, que Deus vai falar contigo também. Onde mais fala, lá no interior. Não é no barulho, não é
muitas e muitas vezes, é lá em casa. Quando eu abro ali a Bíblia, não julgueis, buscai a paz e tantas outras coisas. É tremendo. Tem mais aqui um texto aqui para nós vermos da palavra. Efésios, capítulo 4, agora no 25. Não podemos nos deixar influenciar por tantas coisas que tem aí. Às vezes eu vejo pessoas perdendo tempo com coisa fútil, que não. E aí o Espírito Santo clama dentro de nós. Para que nós não venhamos a perder esse tempo maravilhoso. Então, a igreja, o Novo Testamento, a igreja está vivendo agora o Novo Testamento, então ela não para, não existe fim. Existe final quando nós fechamos os olhos, mas não existe final até que nós estivermos respirando. Ela sempre tem algo a acrescentar na nossa vida e nós precisamos estar atentos. Coisa que crente não faz, de jeito nenhum. Aqui no Efésios 4, 25, ó. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a Bíblia está cheia de coisas que crente, de cristãos, que quem leva Deus a sério, quem não deve fazer. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aqui quer dizer o seguinte, tu vê, a Bíblia ela até entende a ira, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não dormir sem perdoar. Casal, às vezes, tem uma discussão, não se põe o sol, que não vem à noite sem consertar. Não é fácil. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. E aqui tem uma palavra que, meu Jesus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Puxado aqui, não? É puxado ou não é? Então, vocês veem como nós temos o desafio da Bíblia, né? Nós temos um desafio assim mas é para aqueles que têm o Espírito Santo, que tem Deus morando dentro de si. Porque se nós temos Deus morando dentro de nós, e verdadeiramente cremos que temos, nós precisamos cuidar disso. A Bíblia diz que não sai da mesma fonte a água doce e salobra. Não deve sair. Não é fácil. Mas nós temos esse desafio pela frente. Não entristeçais o Espírito de Deus,
no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Às vezes tu vê pessoas assim que são maliciosas, brabo, né? Nós já não cai dentro da nós. Às vezes acontece, eu digo assim, olha, fulano, eu não estou acostumado com isso aí. Pessoa maliciosa, ou fazer uma brincadeira. Digo, olha, em primeiro lugar, eu não fui criado assim. Em segundo lugar, eu não sou acostumado com isso aí, por favor. Já aconteceu. Antes seres um para com outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Você sabia sim, que nós somos representantes de Deus, aonde nós estivermos. Nós não somos substitutos de Deus, mas nós somos representantes, porque Deus, quando fez lá, através da palavra, falou: haja luz, haja a terra dê seus frutos, a água dê seus peixes. Quando Ele criou o homem, Ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos à imagem de Deus, e nós somos os representantes de Deus. Nós representamos Deus aonde nós estivermos. Amém? Todos concordam? Nós precisamos ter essa percepção. Nós não somos qualquer coisa, não. Que maravilha que Deus nos deu. Esse privilégio de podermos ser representantes de Deus. Mas o maior amor, que nem o irmão falou no começo, né? O maior amor não partiu de nós, partiu de Deus. Por isso que nós estamos aqui. Então, os padrões do mundo não servem. A amizade do mundo é inimizade com Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E nós então, para finalizar, que semente nós estamos plantando? Todo dia nós estamos semeando. Todo dia. O tempo que nós tiramos para Deus é uma semente. A oração é uma semente. A leitura da palavra é uma semente. O diálogo com Deus lá. Você sabia que tem uma promessa específica que quando nós entrarmos dentro do nosso quarto, que nem Jesus falou, e fechar a porta, e ora o teu Pai em secreto, Ele te recompensará. Eu já entrei no quarto e falei: Pai, vou fechar a porta aqui, porque diz que a porta fechada traz recompensa. Porta fechada, não vamos ficar com a porta aberta, não vamos perder a bênção por causa de uma porta, né? Não vamos obedecer a palavra, vamos fechar a porta. E aí a Bíblia diz que tem, Jesus falou que tem recompensa específica. Então essa é uma semente que nós precisamos semear. Jesus falou: juntai tesouros no céu. Poxa vida, é uma baita de uma semente. É uma semente do que hoje? Que tem valor aí? Juntai tesouros no céu. Que semente é essa?
Visitar um doente é uma semente. Ajudar um pobre. Vocês notaram na Bíblia quanto Jesus mencionou de ajudar os pobres e doentes? Visitar os doentes? Eu não vou lá porque... Não vou lá por isso, não vou por aquilo. Mas nós como crentes temos que se colocar no lugar daquele que vai receber a visita. Não é nós. Eu não estou pobre, eu não vou. Mas nós temos que se colocar no lugar daquele que está em necessidade. Não, então eu só penso em mim. Então eu sou egoísta. Não convém ao cristão ser egoísta. Então nós precisamos sempre pensar, mas aquele que está lá, no hospital, aquele que está passando necessidade, eu vou pensar em mim? Não, eu tenho um propósito com Deus, eu tenho uma posição que Deus me colocou, de levar uma palavra. Então é uma semente. Se dá bem com os vizinhos, falar de Jesus é uma semente. Ter uma família estruturada é uma semente. Ter um casamento sólido é uma semente que nós estamos plantando hoje e nós vamos colher amanhã, porque na hora de se trocar um chazinho lá na cama, quando nós tivermos 60, 70, se precisar, se trocar um chazinho, o marido vai estar ali, a esposa vai estar ali. Eu conheço pessoas que desprezaram o casamento e hoje estão em apuros, estão em dificuldade. Conheço. Que semente nós vamos plantar? Então, é um privilégio nosso termos contato com a palavra. É um privilégio, é uma bênção. Você, nós, a igreja, é uma bênção. Amém? Vamos orar. Quando você orar, vamos orar a Deus. Que nós tenhamos coragem e não tenhamos preguiça. E viemos nos esforçar para conhecer esse Deus cada vez mais. Que nós viemos dispor tempo e nos esforçarmos. Amém? Vamos orar então. Coloque a sua causa diante de Deus. Coloque a sua causa, a sua necessidade. E se alguém tem uma necessidade mais específica, mais profunda, que queira compartilhar, que queira que nós oremos nesta noite aqui, a Bíblia diz que nós precisamos orar uns pelos outros. Então, lá na sua casa, ore pelo seu irmão, ore pela igreja. Nós às vezes somos egoístas de querer orar só por aqueles que nós gostamos, que nós amamos, aqueles que estão por perto. Mas não é assim. Com Deus não é assim. Nós precisamos orar uns pelos outros. É uma semente que vai ser plantada. Aquele que ora pelos irmãos é uma semente. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, maravilhosa sempre é a tua palavra. Tremendo sempre é o Senhor que nos proporciona esse contato, esse tato com a igreja. O Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, porque há necessidades no meio da igreja. Nesta noite, em nome de Jesus, venha, Deus, ó Espírito Santo que mora em nosso coração, porque Tu não visita a igreja, porque Tu mora dentro de nós. Naqueles tempos Tu visitava os profetas, visitava os teus servos naquela época, mas hoje Tu não visita, hoje Tu mora dentro de nós. E nós queremos Te adorar, Senhor, nesta noite, por aquilo que Tu és, pela salvação da nossa alma, por nos ter tirado do império das trevas, por nos ter colocado assentados à direita do Pai, com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, nesta noite, mais uma vez. Olha para cada necessidade, cada coração que Tu conhece, que está aqui. Olha para a necessidade, ouve, Senhor, a nossa oração, atende a nossa oração, meu Deus, que nós venhamos nos esforçar para praticar a Tua palavra, que nós venhamos a nos dispor para Ti, Senhor, que nós venhamos estar contigo
todos os dias, Senhor, da nossa vida. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E a tua palavra diz que o homem tira coisas boas do seu tesouro. O nosso tesouro é o Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoa, Senhor Deus, nesta noite a igreja. Abençoa o pastor Edmar. Abençoa seus familiares, meu Deus, ali em São Paulo, Pai. Traz de volta ao convívio, meu Deus, seu humano, seu Pai, Jesus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito. Nos ajuda, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, e amanhã, depois, fica conosco, Senhor, que nós venhamos andar contigo nesses 2000 anos, após o tempo que o Senhor andou fisicamente nesta terra, ainda podemos andar contigo, Senhor. Obrigado pelo privilégio. Nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor então pediu para avisar que fim de semana que vem tem a ceia. Lembrar do quilo. Durante a semana não vai haver culto em Veranópolis, Vila Flores e Nova Bassano, porque a semana que antecede a ceia nós nos reunimos aqui para orar das 8 às 9, das 20 às 21, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Então todos nós precisamos vir orar. Precisamos vir para orar. Ele falou que o pai dele já está querendo ir embora do hospital, porque saiu da UTI, só que ele tem um probleminha na próstata, que ele não sabe, e os médicos vão fazer mais exames para ver o que é, mas diz que os dois lá, o irmão dele, tanto ele quanto o pai dele, evoluíram bem, está satisfeito, pede que continuemos orando. Aí eu perguntei para ele se eles, ontem de manhã eu perguntei, escuta, os dois ouvem? Porque estava na UTI, né? Ele falou, ouve. Então eu creio que se a pessoa ouve, ela tem condições de receber uma ministração. E o pastor foi para lá para isso, né? Também. Porque é uma vida de oração da parte dele, do pastor e da família, para o pai dele, para o irmão dele, que precisa de Deus também, ele é nosso. Então, vamos orar para que Deus convença eles, né? Seu Ivo lá, precisa descer as águas. Não sei como é que vão fazer isso aí, mas vamos orar para eles se converterem. E o pastor, o irmão do pastor, ele é pastor, chegou a ser pastor já e disse que está rebelde com Deus. Então vamos orar para que Deus salve eles. Vamos nos juntar como igreja a esse propósito do pastor Guimar, para que Deus liberte, para que Deus salve eles. Amém? Vamos orar essa semana para isso. E eu creio que Deus vai ouvir a oração da igreja. Amém? Eu acho que é isso, né? Glória a Deus. Vamos cantar um hino e servir a Deus com a nossa oferta. Amém? Glória a Deus. Senhor, tocar meus olhos.
Semana que vem, eu vou mandar uma mensagenzinha para fazer o quê?